O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o 34º episódio do Entrando no Clima, mais um episódio diretamente de Baku, no Azerbaijão. Hoje, como de costume, estou aqui com Cristiane Przybyszki, repórter especial do Eco, mas também estamos acompanhados por um convidado muito especial, que vocês já conhecem de outras COPs, mas que aparece pela primeira vez para conversar com a gente, o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cláudio? Oi, Márcio. Oi, Cláudio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Bom dia, Brasil. Boa noite, Baku. Boa tarde, algum lugar qualquer do mundo. Estaria melhor se eu estivesse na minha casa, mas tudo bem por aqui. Vamos lá. Eu queria saber que notícias vocês trazem desse para lá de Marrakech, como disse Cláudio outro dia. O que vocês trazem de novidade da conferência e como é que foi mais um dia do evento? Bom, eu posso começar contando para vocês que hoje eu finalmente vi o primeiro protesto da Conferência do Clima, da 29ª Conferência do Clima, né? A gente sabe que os protestos da sociedade civil são comuns e necessários, né, nesses ambientes de conferência. E foi curioso que hoje de manhã eu estava conversando com uma outra pessoa e comentando sobre isso. Poxa, não vi ninguém ainda se manifestar e tal. E aí a gente estava falando dessa repressão, né? Existe uma repressão explícita do governo do Azerbaijão, né, em relação às manifestações. Mesmo assim, também no Egito, também nos Emirados Árabes, existia uma orientação para não se fazer manifestações e a gente viu que teve. Mesmo assim, eu vi essa manifestação, que foi uma manifestação silenciosa de uma organização da Ucrânia, e eles vieram chamar atenção para os gastos militares, né, a contradição que existe, né, o quanto de dinheiro se gasta para as ações militares e não se gasta no combate às mudanças climáticas, e também sobre a parcela das emissões que o setor militar tem no mundo, né? Tem um estudo de 2022 que mostra que até 5,5% das emissões globais, que é um valor subestimado, é desse setor militar. Então, mas foi um protesto silencioso, que eu conversei com o pessoal que estava lá, e eles estavam, assim, aterrorizados, e essa foi a palavra que eles usaram para mim, se sentindo muito acuados, lembrando, né, que a Ucrânia está em guerra com a Rússia. A gente está num país aqui no meio, né, desses territórios, e eles estavam usando, eles tinham uma bandeira que era da organização deles, que é da Eco Action, chama Eco Action, e essa bandeira não estava em inglês, estava na língua deles, e eles foram orientados, imagino que não delicadamente, não respeitosamente, a guardar essa bandeira. Então estava assim, todo mundo com o olhinho assim saltado, sabe, de medo e de apreensão sobre o que poderia levar essa manifestação deles. E é isso, assim, acho que isso é um reflexo das tensões diplomáticas que têm sido muito presentes aqui nessa conferência e que, como a gente já tinha adiantado em episódios anteriores, pode sim influenciar, né, a qualidade das negociações. Como a gente previa, né, a geopolítica atropelou a política climática, não que nenhuma COP seja diferente disso, isso sempre acontece, as conferências do clima sempre acontecem debaixo dessa condicionante geopolítica, mas aqui a coisa está um tom acima, eu acho, em Baku. A gente teve um evento inédito acontecendo anteontem, que foi a saída da Argentina da conferência. Aparentemente, o Milei e o Trump conversaram, e o Milei passou uma instrução para os diplomatas argentinos simplesmente irem embora da Conferência de Baku. E aí tem especulações mil sobre o que o Milei e o Trump podem estar
armando lá no escurinho do cinema de Mar-a-Lago e tal. Mas é uma coisa assim que eu não me lembro de ter acontecido em nenhum outro momento. Um país inteiro simplesmente se retirar da conferência, e não porque não concorda com as coisas que estão acontecendo, porque isso é comum, né, os chamados walkouts. Um país, um bloco de países, está insatisfeito com o rumo da negociação, isso aconteceu em Varsóvia, aconteceu em Copenhague, aconteceu em outras COPs, e eles se retiram temporariamente. A Argentina não, a Argentina pegou as malas e foi embora, porque recebeu uma instrução de pegar as malas e ir embora. Teve outra treta entre a França e o Azerbaijão, porque o fofo ditador do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, acusou a França de crimes coloniais na Nova Caledônia, e aí o Macron, que já não viria, mandou o chanceler dele não vir também, para o segmento de alto nível da COP, e tá essa bagunça aí, essa briga entre os países, e tudo isso na COP da Paz, né? Que era para ser conhecida, os anfitriões pelo menos tentaram fazer com que fosse conhecida como a COP da Paz, imagina, tudo menos isso. Eu queria lembrar a vocês que essa questão dos conflitos, ela está muito presente desde antes da escolha da sede da Conferência do Clima, né? Lembrar que até os últimos dias da conferência do ano passado, a gente não tinha uma definição de quem seria o país sede, justamente porque a Rússia estava vetando todos os países que faziam parte da União Europeia, não é, Cláudio? E aí, na última hora, o Azerbaijão lançou sua candidatura e foi aceito, né? E foi nesse contexto que o presidente do Azerbaijão lançou esse slogan de COP da Paz, que nunca pegou, na verdade, porque aí a sociedade civil, né, e foi mudando e se mudou esse nome para a COP do financiamento, fazendo referência ao principal tema que está sendo discutido aqui. Mas, de fato, a paz, ou como a gente está vendo, a falta dela, tem sido determinante, acho que até o momento, como eu disse, para a qualidade das negociações. E, bom, suponhamos que seja a COP do financiamento, então. Tem alguma novidade nesse campo? Quer dizer, teve algum anúncio? Como é que estão as expectativas para que essa pauta realmente avance na COP do Azerbaijão? Baixas, né? Hoje eu acompanhei um pedaço da negociação de financiamento, né? Aquela sigla maravilhosa, NCQG, eu duvido que vocês pronunciem isso rápido, que é a nova meta quantificada coletiva, e eu me senti transportado de volta a junho de 2024, quando os mesmos países travaram as mesmas discussões sobre a mesma coisa em Bonn, na sessão intermediária, né, que deveria ter produzido um rascunho de um texto para ser negociado aqui em Baku. As negociações no nível técnico têm até sexta-feira para acabar. Não vão acabar na sexta-feira, isso eu garanto para vocês. Os ministros chegam na semana que vem. Os dois co-facilitadores do grupo de trabalho que está tocando, né, os trabalhos técnicos da NCQG produziram na quarta-feira um rascunho de texto e ele já tinha caído para... Ele variou, ele começou com 63 páginas, caiu para 40, depois caiu para 35, depois caiu para 21 e agora subiu de novo para 35. E aí, quando os negociadores sentaram para conversar sobre que papel é esse que está em cima da mesa, foi a mesma discussão que a gente viu no meio do ano. Mas está grande demais. Mas eu não estou pronto ainda para conversar sobre o mérito, né, o conteúdo do texto. Mas bom trabalho, viu? Vocês limparam o texto, ficou mais bonitinho, mas, poxa, tirou todas as opções que eu queria e todas as coisas que o meu país acha que são importantes de estarem nesse texto. E aí ficou esse vai e vem, resolveram suspender a sessão e começaram a mover o trabalho para o que eles chamam de INF, nesse palavreado, jargão horroroso da Convenção do Clima, que são conversas informais e informais. É basicamente os amiguinhos fazendo uma rodinha para saber onde é que eles vão conseguir consenso em torno de uns temas espinhosos. Então continua tudo lá, inclusive o nada, continua as opções de uma meta
de financiamento que tem um núcleo que é público e que tem números aí que variam de 200 a 400 bilhões de dólares por ano. Isso é porque os países ricos teriam que prover em finanças aos países em desenvolvimento, e prover quer dizer ou dar, né, como subvenção, ou emprestar com juros de pai para filho. E no topo disso, uma outra camada de mobilização de recursos privados, empréstimo e tal, enfim, que pode ou não pode ser maior do que isso. Essas opções ainda estão na mesa, mas na real, as discussões sobre o chamado quantum, que é quanta grana, e sobre a base de doadores, que é quem paga, que são, digamos, o conflito original desta COP, e as COPs têm conflitos originais que começam antes do primeiro dia e terminam no último dia se a COP terminar. Esse negócio tende a se arrastar. Hoje mesmo eu estava falando com um delegado da União Europeia, estava dizendo assim, olha, a base de doadores para a gente ainda é fundamental. E aí você vai falar com o bloco dos países em desenvolvimento, eles vão dizer, olha, botar dinheiro na mesa ainda é fundamental. E esse impasse, Márcio, Cris, ouvintes, acaba travando todas as outras conversas que precisam acontecer na COP, como a implementação dos resultados da Conferência de Dubai do ano passado, que foi a primeira briga que deu aqui em Baku, porque os países em desenvolvimento têm uma interpretação de que a implementação dos resultados da COP28 ela está dentro de uma moldura de financiamento, que é bastante razoável e justo, porque você não pode ter ambição aumentada sem ter dinheiro na mesa. Os países desenvolvidos discordam, isso deu uma briga, tanto que a agenda da COP de Baku foi só adotada às 11 da noite da segunda-feira. Então, esse debate, né, estamos aqui falando só de conflito, então é mais um conflito, dessa vez interno, que tende a se arrastar aí pelos próximos dias e dentro da segunda semana de conferência. Cláudio, eu queria aproveitar e te perguntar, se a gente está falando de quantum, se já existe alguma cifra que pode ser aí o meio do caminho entre o que propõem os países ricos, países desenvolvidos e em desenvolvimento. Cris, eu estou te ouvindo e estou aqui rolando o último texto para te dar as cifras. E elas continuam variando imensamente entre 1,3 trilhão e qualquer coisa em torno de 200 bilhões. Mas aí depende, e tem XXX, e tem mais de 100 bilhões. Então está tudo na mesa por enquanto. Porque, de novo, o quantum, ele dificilmente vai ser decidido no nível técnico dos negociadores. O quantum já está, né, sendo objeto de tratativas de alto nível, bilaterais entre países, entre os ministros que a presidência do Azerbaijão designou para tentarem fazer esse lobby aí com os países para tentar chegar num número. Então, eu estou vendo aqui no texto 1,3 trilhão em termos equivalentes a subvenções, que é muito ambicioso, sendo que isso, 220 bilhões só para os países menos desenvolvidos. Tem um monte de opções de texto com XXX, quer dizer, não está definido o que é. Tem uma opção de 1,3 trilhão, ponto. Tem uma opção de 1,3 trilhão de provisão e mobilização, sendo que 600 bilhões são só de subvenções. E tem, que é a mais cínica de todas, que é assim, X dólares, colchete, e a partir de um piso de 100 bilhões de dólares, colchete. Mas aí tem 1 trilhão, tem 1,1 trilhão, tem 1,3 trilhão, tem 2 trilhões. Quer dizer, isso aí realmente a gente pode chutar números aqui. Não sei, Márcio, qual é o número que você acha que tem que ser? Cris, qual é o número que você acha que tem que ser? Porque tá meio assim que está a negociação neste momento. Bom, creio que ainda temos algum tempo para que isso avance, espero que avance, mas é isso, muitas lacunas, muito texto em aberto, enquanto a COP da Paz realmente se coloca como uma COP do tabuleiro geopolítico, né? Muitas notícias vão nesse sentido. Bom, por hoje a gente vai ficar por aqui, então.
Cris, muito obrigado mais uma vez, mais um dia juntos aqui. Acompanhem também os textos, as reportagens e notícias que a Cris tem produzido. Se você acessar o eco.org.br, você vai ver todo o conteúdo, a cobertura está ficando muito legal. A Cris traz muita novidade, entrevista, bastidores. E Cláudio também, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo, a casa é sua sempre. E comam direitinho, que eu sei que comida aí tá meio difícil, meio caro, né? Mas é muito boa, viu? Quando a gente consegue comer, a gente come bem. Que bom, que bom. Muito obrigado, gente, e até amanhã. Abraço. Tchau, tchau, gente. Esse foi mais um episódio do Entrando no Clima. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Você pode acompanhar nossa cobertura em oeco.org.br e seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e a gente volta amanhã com mais um episódio direto de Baku, no Azerbaijão.